Olá, pessoal. Meu nome é Danilo Almeida. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Revolução NBS, que é uma iniciativa da Universidade do Carbono, numa parceria entre o PSEG e a BR Carbon, num propósito de qualificar, de capacitar os profissionais que atuam no mercado de ativos ambientais. E hoje vamos falar sobre o tema do agro, como que o agro está se preparando aí para a transição de descarbonização para as demandas internacionais de mitigação das mudanças climáticas. E para isso, temos um convidado especial aqui, especialista, que inclusive é também um dos ministrantes do nosso MBA de Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projeto de Carbono, Daniel Caixe, que trabalha na Vega e na FGV. Por favor, Daniel, fique à vontade, se apresente. Bom dia, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que os ouvintes estarão acessando o conteúdo, né? É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, que é tão importante para todo mundo, né? Mas principalmente para o setor. Esse é um tema que está muito latente, né? De maneira geral. Mas, primeiramente, eu queria agradecer o convite, viu, Danilo, para estar aqui com vocês e também parabenizar você e toda a equipe da Universidade do Carbono por fazer esse esforço de tentar divulgar mais informações e popularizar, né, a importância das soluções baseadas na natureza, tanto para mitigar quanto para adaptar, né, nossas cidades e o campo, né, para os desafios que a gente está enfrentando já no momento e vai enfrentar no futuro, nesse contexto de mudanças climáticas, né? Então, o meu nome é Daniel Caixa, eu sou engenheiro florestal de formação, tenho mestrado e doutorado em ciências ambientais. Recentemente concluí um pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados, no programa de Cidades Globais, e há mais de 15 anos trabalho com sustentabilidade, soluções baseadas na natureza. E mais recentemente, há 3 anos, eu trabalho na Vega, monitoramento agroambiental, empresa de tecnologia, que tem o propósito de ser a janela que certifica a sustentabilidade da produção agropecuária no Brasil. E também, durante essa carreira, durante esse tempo de carreira trabalhando, eu sempre tive um pé na academia, como eu disse, né, fazendo pesquisa e hoje agora dando aula. Então, faço parte do quadro de professores do MBA em ESG e Sustentabilidade Corporativa da FGV, como você disse, da Universidade do Carbono. Tive o prazer de ser convidado e, mais recentemente, também para um MBA, fazer parte do quadro de professores do MBA da Harvard School, que é a Faculdade do Agronegócio, aqui de Ribeirão Preto, que foi recentemente inaugurada. Então, espero, com toda essa trajetória, poder contribuir com um pouco da minha experiência para a conversa de hoje. Maravilha, Daniel. Obrigado pelas palavras aí. A gente que agradece, eu que agradeço também todo o apoio que você deu, né? Desde a primeira vez que a gente conversou, há uns meses atrás, que a gente falou da iniciativa, você sempre apoiou. E é um grande prazer ter um especialista como você participando aí dessa iniciativa, estando aqui hoje com a gente nessa entrevista. Então, para começar nossa conversa aqui, Daniel, eu queria que você falasse um pouco do contexto atual, das iniciativas que existem, de oportunidades para a descarbonização das atividades do agronegócio. Assim, Danilo, eu acho que para começar a nossa conversa, eu queria trazer a situação particular do agro, né? Que, assim, como eu disse, né, estamos e todos já sabemos, às vezes mais ou menos, às vezes quem trabalha mais na área, né, está mais familiarizado, quem não trabalha tanto, mas mesmo quem não trabalha tanto já estão ouvindo cada vez mais falar sobre mudanças climáticas, os impactos do nosso trabalho na nossa vida, né, das mudanças climáticas, mas o setor do agro, ele tem uma particularidade por ele desempenhar, dentro desse contexto, meio que três papéis, né? Primeiro, né, a gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo e grande parte delas estão acontecendo por conta das emissões dos gases de efeito estufa. Fora os outros, né, impactos de perda de habitat, de biodiversidade, poluição dos recursos, né, mas grande parte do problema das mudanças climáticas se dá pelas emissões de gases de efeito estufa. E o setor do agro, ele é, por si só, pela própria natureza das atividades,
ele é um setor que é um grande emissor de gases de efeito estufa. Mesmo se você considerar como chama da porteira para dentro, né, a produção primária ali de biomassa, de alimentos, de recursos, por si só já é uma atividade que gera bastante emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é uma primeira condição. Mas, e se ainda considerar, né, a cadeia de valor, na verdade, o sistema, né, agora de valor, trazendo um pouco mais de complexidade, né? A gente antes falava cadeia alimentar, agroalimentar, agora a gente fala sistema agroalimentar. Então, considerando desde a produção dos insumos que vão entrar antes de chegar na fazenda, dos fertilizantes, dos agroquímicos, do maquinário, para depois de sair da porteira para fora, depois que produzir da biomassa o alimento, no transporte, depois no processamento, depois nos diversos processamentos, até chegar na mesa, né, do consumidor, um produto, por exemplo, né? Então, o conceito de farm to fork, da fazenda até a mesa, até o garfo, né? Então, se considerar todo esse sistema agroalimentar, então as emissões são maiores ainda. Então, é uma grande fonte de emissão. Por outro lado, tem um segundo papel, que é que o agro, ele é, então, o setor do agro também é uma grande vítima do cenário de mudanças climáticas, né? Então, ao mesmo tempo que ele emite muitas emissões, gera muitas emissões de gás de efeito estufa, ele também é vítima, porque é um dos setores que é mais sensíveis às mudanças climáticas. Então, enquanto que às vezes um setor industrial, de processo, de serviço, claro, sofre com o processo de mudanças climáticas, mas sofre menos, né? Porque uma variação de 1 grau, 2 graus numa determinada região pode abortar uma floração de um citros, por exemplo, e deixar de produzir laranja, limão, ou a floração do café, ou o excesso de chuva pode dificultar a formação de folhas, por exemplo, e dificultar a realização de fotossíntese, diminuir a produção de grãos, oleaginosas, enfim. Então, é um setor que é muito sensível a essas mudanças climáticas, né? Então, ele primeiro é um grande emissor, mas depois ele também é uma grande vítima dessas emissões. Mas, por outro lado, ele tem esse diferencial de ter um terceiro papel, que é um grande potencial, tem um grande potencial de mitigar, de resolver esse próprio problema. A gente sabe, né, quem trabalha na área do carbono sabe que não existe uma bala de prata, né, não existe uma única solução que vai resolver o problema das mudanças climáticas, mas as mudanças de práticas dentro do setor do agro, ela pode trazer um grande efeito, um grande potencial para mitigar os efeitos, né, os impactos das mudanças climáticas. Então, ele é um setor muito peculiar por ter, eu queria trazer primeiramente, né, para a gente começar essa nossa conversa, esses três papéis. Então, um grande responsável, um dos responsáveis pelas emissões que geram a mudança climática, uma grande vítima dessas mudanças climáticas, mas também um grande potencial de ser a solução, uma das soluções das mudanças climáticas, né? E aí eu acho que dentro desses três papéis se desdobram muitas coisas que acho que a gente vai falar hoje aqui, sobre regulamentações, pressões de mercado, novas metodologias, desafios tecnológicos, desafios metodológicos que estão nesse caldeirão, né, nesse caldo que a gente está falando agora sobre mudanças climáticas, especialmente nesse setor do agro. Fantástico, Daniel. Não, muito bom você trazer essa contextualização, né, de que as emissões vêm desde o campo até a cadeia e sofre o próprio impacto das próprias emissões, né? Muito tem se falado de que cada vez mais as pessoas do agro têm é, tido mais consciência, mais aceitação das mudanças climáticas, porque eles estão sentindo na pele, de fato, né, a perda na lavoura e etc. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais mecanismos que existem atualmente, quais oportunidades do agro conseguir contribuir para essa nova economia verde, né? Uma produção do agronegócio mais sustentável, um processo de descarbonização. Quais iniciativas, por exemplo, nós temos hoje em dia? Então, Danilo, para falar sobre isso, assim, a gente tem várias possibilidades, né?
Então, eu vou começar meio que do macro para o micro, né, para a gente tentar, de alguma maneira, passar um pouco por cima dessas diversas possibilidades, né? Porque para depois, isso é tema que dá para aprofundar, né, no próprio curso da Universidade do Carbono, a gente vai aprofundar sobre isso, aí chegar lá na raiz mesmo, metodologicamente, como quantificar, né? Mas antes disso, para entender um pouco o contexto dessas oportunidades, a gente tem que. E aí, uma coisa que eu também me peguei durante essa trajetória, a hora que eu me vi, eu estava fazendo, por exemplo, um curso de Direito Internacional. Nunca imaginei que eu fosse estar nesse ponto, né? Mas de repente eu me vi, não, era importante entender direito internacional. Por quê? Porque essas oportunidades no universo do carbono, do setor do agro, elas estão muito ligadas a regulamentações, né? Então, que acontecem por meio de força de lei, de normativas, de decretos, enfim. Então, regulamentações que depois se desdobram em impactos de mercado. Então, são dois drivers que acabam influenciando essa mudança de uma transição de uma agricultura convencional para uma agricultura mais sustentável, e agora a gente falando em regenerativa, né? Porque o planeta está passando por tantas mudanças que não basta mais a gente falar em produção sustentável, né? A gente já tem que falar em regenerativa, em regenerar, recuperar as funções ecossistêmicas dos solos, dos campos, né? Enfim, mas para isso acontecer, tem dois grandes drivers de mudança, como eu estava falando. Um primeiro que é a questão normativa, de regulamentação, e o outro de mercado. E esses drivers estão intrinsecamente ligados, imbricados, não estão separados. Por quê? Aí eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o continente europeu, assim como outros países, baixo do guarda-chuva do Acordo de Paris, assumiu metas climáticas, né? E, por exemplo, trazendo um exemplo aqui, o mercado europeu tem a ambição de ser neutro, né, em questão de gases de efeito estufa até 2050. E, para isso, vem regulamentando seus diversos setores. Entre eles, as indústrias, o setor do agro, foi uma outra questão que depois eu acho que a gente vai abordar mais para frente, sobre ele estar inserido ou não em regulamentação, em projeto de lei aqui, mas lá a indústria agroalimentar foi regulamentada, né? Está debaixo da regulamentação. Então, tem metas de descarbonização. E essas metas, elas vão sendo cascateadas por toda a cadeia de valor. E hoje, essas cadeias de valor, esses sistemas de valor, sistema agroalimentar, eles são bem complexos e globalizados. Por exemplo, o peixe, o pescado, em boa parte, né, que é consumido na Europa, não vem da Europa, vem da América do Sul, vem da Ásia. O chocolate, o cacau, que é produzido para fazer o chocolate suíço, a Nutella, que é italiana, por exemplo, não vem do continente europeu, vem da África, vem da América do Sul. Então, quando essa indústria ela é regulamentada e ela tem metas, e as empresas por si só, mesmo que às vezes não sendo regulamentadas no momento, mas vendo essa regulamentação no futuro, entendendo o mercado, querendo se posicionar, também às vezes assume, até anteriormente a uma regulamentação, mas assume uma meta climática, né, de neutralização, de redução das emissões, e depois num outro horizonte de neutralização das emissões, toda essa cadeia ela é impactada. E aí, inclusive, a produção primária, a produção de dentro da fazenda, no continente que for. Então, uma regulamentação em um outro continente se desdobra, por exemplo, aqui no Brasil, para a produção de alimentos, por exemplo, dentro da indústria agroalimentar. Ou outra opção, outra oportunidade para a produção, e isso, claro, requer uma adaptação da produção brasileira, algumas práticas, mudanças de práticas. Isso tem custo, isso tem alguns impactos positivos também no campo, né, com benefícios, mas que depois, no final, também resulta num valor agregado maior, uma venda melhor, um acesso a um mercado prêmio, por exemplo. Uma outra opção, uma outra oportunidade é relacionada à geração de energia, então, a gente aqui, quando eu
estava falando até agora há pouco de um grande problema global, que também é a segurança alimentar, uma grande preocupação global com a população crescendo, a demanda por alimentos crescendo, mas, por outro lado, a gente tem uma demanda crescente por geração de energia. E um grande assunto, né? Então, um grande problema global é a insegurança alimentar, o outro é a transição energética, fazer a descarbonização da matriz energética, né? E aí está uma grande oportunidade também. Porque todo país, hoje em dia, para fazer a transição, está de olho em produção de biomassa. É uma grande fonte. Existem as fontes eólicas, solar, do mar, mas a produção de biomassa é uma grande possibilidade para a geração de energia sustentável. Então, os países têm adotado políticas nacionais, como Estados Unidos, tem a EPA, a RFS, um protocolo próprio para a geração de bioenergia a partir de biomassa. A União Europeia também tem uma legislação própria, uma política para o bloco europeu para fazer a transição, incentivando a geração de energia a partir de biomassa, e para isso eles elegem critérios de sustentabilidade para essa produção de biomassa. E o Brasil é um grande exportador de biomassa para geração de energia, para geração de alimentos, produtos que vão alimentar a agroindústria, mas também energia. E aí está uma grande oportunidade também para o mercado brasileiro, para os produtores brasileiros acessarem esses mercados que têm esses critérios de elegibilidade, que eles adotando essas boas práticas vão melhorar a sua produtividade, vão melhorar a saúde do solo e todos os outros co-benefícios e acessar esses mercados premium. E por último, uma outra via, para terminar, para não me alongar demais, essa terceira via do mercado voluntário, né? Então, entendendo, e faz parte dessa segunda que eu estava falando também, empresas que assumiram grandes compromissos. E o agro também tem uma outra questão que eu não falei. Ele muitas vezes é o escopo 3 de diversos setores, de diversas indústrias, segmentos da indústria, né? Que utilizam essa produção primária como insumo, como matéria-prima, né? Então, muitas vezes ele acaba não entrando como escopo 1 e 2, né? Mas ele acaba entrando como escopo 3, porque muitas empresas compram matéria-prima, biomassa, alimentos de outros produtores ou de outras empresas que compram de produtores, né? Então, o mercado voluntário também é uma outra opção, uma outra via de transição para essa agricultura mais regenerativa, para melhorar o solo, melhorar a biodiversidade, as funções ecossistêmicas e ter uma que chama de terceira ou quarta safra, que é a geração do crédito de carbono, né? Legal, Daniel. Não, interessante isso, né? Que por mais que eventualmente não tenha uma exigência nacional, o mercado internacional, como você falou, regularizações, né, normativas internacionais ou até demandas do mercado, naturalmente acabam exigindo esse processo regenerativo, né, da agricultura. Você poderia trazer exemplos práticos, assim, de algumas normas que têm sido de fato efetivas? Você trabalha diretamente, né, até onde vai meu conhecimento, na elaboração de protocolos, aplicações de protocolos para certificação, para atender demandas internacionais. Tem, por exemplo, essa nova lei que está sendo discutida na União Europeia do desmatamento, né? Que locais desmatados, a partir de 2020, não serão aceitos mais alguns produtos, como carne, entre outros. Imagino que está tendo todo um movimento, não foi ainda protocolado, implementado essa lei, até onde vai meu conhecimento, mas poderia trazer alguns exemplos que de fato já estão movimentando o agro aqui no Brasil, ou alguns que já estão e alguns que já estão prestes já estão num cenário futuro aí, já alterando a dinâmica do mercado atual. Pois é, Danilo, é interessante, né? Eu tinha até no começo, numa das primeiras falas, falando como me vi estudando direito internacional para entender qual a diferença de normativa, de direito, ato delegado, a escala, né, das normativas de outros países, e como tem uma questão geopolítica, né? Como a gente está vendo recentemente nos noticiários, né? Tem saído bastante a questão de
uma rede de supermercados que fala que não vai comprar um determinado produto, produtores europeus que estão pressionando o próprio Parlamento Europeu sobre as questões ambientais, sobre importação de commodities de outros países, né? Então é uma questão que envolve geopolítica também. E é interessante estudar isso e cada vez mais se apropriar isso para entender como isso se reflete aqui no nosso dia a dia, como você falou, né? Como que isso se materializa na prática, no dia a dia da produção. Então, você trouxe um primeiro exemplo do UDR, né? Eu tenho falado muito EUDR, então é uma lei antidesmatamento da União Europeia, que estabeleceu que 6 commodities, aí eles fizeram uma análise e viram quais eram as principais commodities compradas pelo bloco europeu e que têm influência, que acabam pressionando por desmatamento em outros países, né? E estabeleceram um regulamento para os países europeus que, se eles forem importar commodities, 6 commodities que são cacau, carne, silvicultura, madeira, produtos desdobrados da madeira, óleo de palma e soja, se eles forem comprar essas commodities de outros países, tem que apresentar uma diligência, uma devida diligência, atestando, comprovando por imagem de satélite, cruzamento de base de dados, e é isso um dos trabalhos que eu faço aqui na Vega, estudar essas normas e protocolos e entender como a gente consegue aqui, a produção do agro consegue atender essas normativas, né, através desses documentos, dessas diligências, mas enfim, atestar através de um documento que aquela produção de soja, de cacau, de carne, de madeira que está sendo exportada para a Europa não contribuiu com o desmatamento a partir dessa data corte de 2020. Recentemente teve uma pressão tanto dos exportadores do mercado produtor dessas commodities, Brasil, a América do Sul, África, Estados Unidos, pressionando que o tempo foi curto para adaptar, e tanto uma própria pressão interna do mercado europeu. Esse regulamento foi postergado a exigência da apresentação dessa diligência por um ano, mas ela já está em vigência, foi um ano para as cadeias de valor, né, para as empresas se adaptarem. Então, a partir de janeiro de 2026 vai ser obrigatória a apresentação dessa diligência, e isso impacta diretamente aqui. O produtor, na ponta em si, dificilmente, ou algumas exceções, quando é um grande produtor, né, ele exporta diretamente. Por exemplo, ainda mais nesse setor que eu trabalho, nessa commodity, principalmente, que é da soja, atualmente. Ele produz e vende para uma trade, vende para uma outra empresa, que aí vai comprar mais grãos, vai armazenar, vai originar e vai exportar. E essas empresas, então, elas estão sendo cobradas para que essas informações de rastreabilidade da produção da soja, da carne, do cacau, do óleo de palma, da silvicultura, da madeira, elas sejam carregadas durante esse trajeto todo. Então, o produtor está sendo impactado ali a fornecer dados, por exemplo, da propriedade. Essas empresas que compram os grãos são obrigadas a fornecer esses dados para a exportadora. Então, isso é uma coisa que já chegou e a tendência é vir cada vez mais, né? Essas regulamentações, essas certificações. Então, você deu um exemplo da UDR, da EUDR, que é o Regulamento Antidesmatamento da União Europeia, que indiretamente vai impactar a maior parte da exportação brasileira da produção do agro, que são as grandes commodities, né? E outras commodities, por exemplo, como o milho, o algodão, que não estão nesse momento no regulamento, já tem uma previsão, quando o regulamento for revisado daqui 4 anos, que elas entrem, né? Então, a tendência é que esse escopo aumente cada vez mais e cada vez mais culturas sejam impactadas. Outro exemplo prático é relacionado às políticas de produção de biocombustíveis, nesse contexto da transição energética que eu estava falando. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma política nacional de biocombustíveis, e aí, como eu estava falando, ela é para gerar um biocombustível, e esse biocombustível lá na frente gerar um crédito de descarbonização e atender às metas estabelecidas pela política. Tanto nos Estados Unidos, são políticas muito parecidas, análogas à política nacional dos Estados Unidos, a do continente do bloco europeu, da União Europeia, e aqui a do Brasil, que a gente tem aqui, a RenovaBio,
né? Que é a maior parte do biocombustível produzido aqui de biomassa é de etanol de milho ou biodiesel de soja ou óleo de palma. Para essa matéria-prima ser considerada elegível, certificada para poder gerar um biocombustível, gerar o crédito de descarbonização e assim atingir a meta da distribuidora, ela precisa ter alguns critérios de elegibilidade, de não ter desmatamento depois de uma data, e cada protocolo tem uma data certa, ter boas práticas de agricultura, estar atendendo a legislação nacional vigente. Enfim, e aí aqui na Vega a gente faz isso também, essas análises por imagem, sensoriamento remoto, cruzamento de base de dados, coleta de dados por telemetria do próprio maquinário que está em campo. Enfim, então isso já está impactando o produtor. Se ele produz a cana de açúcar ou o milho para produzir etanol, ou a soja ou óleo de palma para produzir o biodiesel, e vende para uma usina que que é regulamentada, que precisa gerar o crédito de descarbonização para depois vender para uma distribuidora, ele precisa ter alguns critérios, ele precisa atender essas normas, né? E um último exemplo, bem rápido, por exemplo, como eu estava falando, as indústrias agroalimentares, que são globais, são grandes empresas que estão distribuídas no globo todo e que fazem produtos alimentares, elas têm compromissos e assumiram compromissos, regulamentados ou não, voluntário regulamentado, mas têm compromissos e esses compromissos vão cascateando. E uma das possibilidades, que também voltando ao outro exemplo de oportunidade, é quando uma empresa multinacional que produz alimentos fora do país e compra matéria-prima do país precisa reduzir as suas emissões. Agora eles estão não exigindo, né, mas falando, olha, essa produção que você me vende, se você atestar como que você produziu, com aquelas calculadoras, então, de carbono, de fertilizante, de combustível, de energia elétrica, uso de agroquímico, herbicida, pesticida que foi utilizado no campo para produzir aquela matéria-prima, e ela tiver uma baixa pegada de carbono, e aí cada empresa tem o seu parâmetro, usa um protocolo diferente, mas essas empresas estão pagando prêmios, então, estão pagando um valor adicional para aquela produção se ela apresentar esses dados rastreáveis e com uma baixa pegada de carbono. Então, são coisas que já está acontecendo. Uma grande barreira é a escala, por enquanto. Ainda está se limitando, se testando a projeto piloto, a poucas fazendas, mas esse eu acho que é um grande desafio que a gente pode discorrer na nossa conversa daqui para frente. Sim, é exatamente isso que eu queria ter uma noção de qual que é, de fato, a, a implementação disso, né? Você consegue ter uma porcentagem de quantos produtores rurais dos diferentes setores já estão numa transição, já estão de olho, já estão de fato implementando essas normativas, ou é algo ainda, é uma minoria ainda, ou já é uma maioria que está aplicando esses protocolos? A gente pode ver uma diferença significativa, e aí traz a importância do tema da regulação ou da regulamentação, né? Que para segmentos ali, setores do agro como um todo, mas que tem algum certo tipo de regulamentação, como, por exemplo, a questão dos biocombustíveis, que tem a regulamentação nacional, Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, a política europeia, da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos. Esses setores, quando você olha, a maior parte dos produtores já está adequado ou está em vias de adequação. Por quê? Porque eles estão sendo excluídos. Está sendo muito difícil a venda dessa produção para as usinas ou para as indústrias que estão alinhadas a essa regulamentação, que precisam se submeter a essa regulamentação, né? Então, quando você vê esses setores que já foram regulamentados, você vê a quantidade muito maior de produtores que já estão adotando essas práticas, né, de agricultura regenerativa, de produção sustentável, enfim. Os outros setores que ainda não foram regulamentados e que aí vão para vias do mercado voluntário, não tanto especificamente ali para gerar o crédito carbono no mercado voluntário,
mas mercado voluntário no sentido de a empresa que assumiu um compromisso, uma indústria, uma multinacional, que assumiu um compromisso de descarbonização, isso vai cascateando até chegar o produtor, ainda aí a gente vê um pouco mais de dificuldade. Dá para ver uma diferença, é difícil quantificar de uma maneira geral, mas quando você pega grandes indústrias desse setor que tem ali na carteira de territórios envolvidas ali na atuação da planta, da indústria, às vezes 1.000, 2.000, 3.000 propriedades próprias ou de terceiros, de produtores que vendem para eles, aí quando você vê, ela tem um compromisso de neutralidade climática, tem metas de agricultura regenerativa, de a médio e longo prazo, de restaurar tantos milhões de hectares, de ter agricultura regenerativa tantos milhões de hectares, e de recuperar passagens degradadas, enfim. Aí cada empresa faz acaba indo por um caminho, né, adotando a sua própria estratégia, a sua própria meta. Mas quando você olha nesse universo de, às vezes, essas grandes empresas com 1.000, 2.000, 3.000 propriedades, a hora que você vai ver, o projeto é um piloto de agricultura regenerativa que está falando de 100, 200 propriedades, sabe? Então, eu estimaria ali entre 5, 10, 15, 20% quando uma empresa já está mais avançada, assim, nessa questão. Mas isso é uma questão de tempo, né? De tempo e de superar as barreiras, as dificuldades, né? Acho que a tendência é esse número só aumentar. Mas se dá para ver uma diferença de quando um setor é regulado e a maior parte dos produtores vão se adequando, porque senão eles vão ficando de fora, do quando um mercado que ainda é para atender meta, ainda é voluntário nesse sentido que eu expliquei. Beleza. E falando em regulamentação do mercado, foi aprovado recentemente pela Câmara, se eu não me engano, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. O pessoal chama popularmente aí da regulamentação do mercado de carbono. E o agro ficou de fora, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que significa o agro estar de fora disso e que implicações você acha que isso leva? Por que ficou de fora? E isso é bom, é ruim? E como a gente tem conversado aqui, por mais que eventualmente o agro não tenha esse teto de emissões regulamentado, ele naturalmente, aparentemente, vai ser regulamentado por outras pressões, como você está mencionando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema do porquê que não entrou dentro do sistema brasileiro do comércio de emissões a princípio. Eu entendo que é uma lei que vai ser, de fato, agora... O processo de implementação vai levar alguns anos, se eu não me engano, 6 anos, né? Até, de fato, implementar, colocar em prática. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aí que está em alta. Esse é um tema muito importante, Danilo. Acho que você já trouxe algumas nuances que são muito relevantes, mas assim, dá para dizer, para começar a falar sobre o assunto, dá para dizer que a produção primária, o setor agropecuário, ele é muito estratégico para todo país ou para todo bloco de países, né? Ele é sempre um setor muito estratégico, porque boa parte da indústria depende dessa produção, como eu estava falando, boa parte a segurança alimentar do país, né, de um bloco, de um continente, depende desse setor. E, mais recentemente, com essa questão da transição energética, até a questão energética, né? Que alguns anos atrás não era tão importante, a produção primária sempre foi, na verdade, né? Mas ela tem ganhado mais tração. Então, ele é sempre um setor muito estratégico e delicado na hora de se falar em regulamentação, em regulação. Isso a gente está vendo nos noticiários, como eu disse, né? A pressão dos produtores europeus para as regulamentações que que o próprio bloco está colocando. Então, eu acho que isso a gente tem que ter em mente, assim, que é um setor muito estratégico para o país ou para o continente, esse setor. Então, posto isso, né, a importância desse setor e a importância estratégica desse setor, teve muito debate sobre incluir ou não o setor do agro aqui no nosso sistema, no nosso mercado de carbono. Porque aqui, né, quando comparando o perfil das emissões brasileiras, ele, depois do desmatamento, mudança de uso do solo, que é a maior fonte de emissão do Brasil, 50%,
Aí varia de um ano para o outro, né? Mas assim, para falando em números grosseiros, metade é por mudança de uso do solo. E aí muito dessa mudança de uso do solo também tem relação com a produção agropecuária, mas se pegar só a produção agropecuária aqui no Brasil, ela é a segunda fonte, né? O segundo setor que mais emite. Então, no primeiro momento, a tendência é, não, precisa ser regulamentado, né? Precisa entrar dentro da regulamentação. Mas, por outro lado, como eu disse, ele é um setor muito estratégico, sensível, a essas mudanças, muito volátil, né? As questões geopolíticas e internacionais. E, como você bem disse, ele indiretamente está sendo, aos poucos, regulamentado. Mesmo não estando dentro do arcabouço normativo agora no momento, de não ter colocado a produção primária, colocar um teto de emissões e estar dentro do sistema, ele indiretamente vai fazendo parte de outras regulamentações, como eu disse, há políticas de biocombustível, por exemplo, as regulamentações internacionais. Tem uma outra questão também que foi utilizada, e eu concordo, que como utilizado como justificativa para não regulamentar, não inserir o setor nesse momento, e aí, como você falou, né, o política, até ela ser implementada, ela tem um tempo, ela ainda vai carecer de definições específicas e regulamentações, e como toda boa lei, ela precisa ser revista. Então, nada impede, e até o contrário, é uma tendência que no futuro o setor entre. Mas, por enquanto, para não entrar, uma justificativa foi sobre as questões metodológicas de quantificação das emissões, que, diferente de outros setores, como, por exemplo, a indústria, que é mais fácil, né? Não estou querendo simplificar, né, a complexidade que é medir as emissões de gás de efeito estufa, mas quando comparadas as metodologias, né, algumas metodologias são mais consolidadas, robustas e mais fáceis de ser mensuradas. Então, no setor, não só no Brasil, no mundo todo, esse setor é um dos setores que ele é difícil, um pouco mais difícil de mensurar. E aqui no Brasil, a gente atualmente utiliza algumas metodologias de fora que não consideram as particularidades da agricultura tropical, que é muito diferente da agricultura praticada nos trópicos, outras regiões, por exemplo, de região mais temperada, por exemplo, tem outra dinâmica de decomposição de matéria orgânica, a própria questão de janela de plantio, aqui a gente consegue ter uma, duas, três safras no mesmo território, em outras localidades consegue ter uma safra. Agora, com muita pesquisa, muita tecnologia, alguns outros países estão conseguindo fazer uma safrinha de inverno, mas então tem toda uma questão. O setor ele é muito difícil de mensurar como um todo. Tem algumas lacunas ainda que a gente precisa se debruçar em pesquisa, em avanço de metodologia para mensurar no planeta como um todo, mas aqui no trópico, mais ainda, a gente tem uma carência do que fala da tropicalização das metodologias. Então, como eu estava falando, para essa produção de biocombustível, eh, tem essas regulamentações, as políticas dos Estados Unidos, da União Europeia, elas têm calculadoras próprias para estimar o quanto a pegada de carbono daquele litro de biocombustível, por exemplo, e comparar com combustível fóssil e aí gerar o crédito de descarbonização. E aí, a hora que a gente traz essa calculadora francesa, calculadora canadense, calculadora do Reino Unido, que tem um outro contexto de agricultura aqui para o Brasil, a gente superestima as emissões, a gente deixa de contar algumas remoções que o nosso solo, que a nossa agricultura consegue trazer, o que prejudica, não traduz a realidade do agro brasileiro, né? Então, essa foi uma outra justificativa, essa lacuna metodológica de mensuração, de quantificação dos gases. E isso é um desafio que está posto e que a gente precisa se debruçar cada vez mais. As universidades, os institutos de pesquisa estão fazendo isso, mas precisa de tempo, precisa de investimento. Então, eu concordo ser prudente, né, de esse setor não entrar nesse momento. E, por outro lado, como eu comecei a conversa também falando dos três papéis do agro, tem um terceiro papel que é o de mitigação, um grande potencial de ser um mitigador, a adoção de boas práticas, de mudança, a transição da agricultura convencional para uma agricultura regenerativa, ela pode ter um grande potencial de remoção, de redução das emissões e de remoção.
E pela via do mercado voluntário, está contribuindo com o mercado regulado, gerando créditos e fornecendo créditos para a descarbonização de outros setores. Então, por isso, eu concordo, eu entendo que a importância do setor nas emissões, como eu falei também no começo, é um setor que emite, está trabalhando para emitir cada vez menos, mas ainda é um grande emissor. A tendência é no futuro ser regulado, mas eu concordo com essa posição estratégica de não incluir nesse momento e deixar para um futuro, um avanço das metodologias de quantificação e mensuração e, por outro lado, amadurecendo o setor para fornecer créditos para os setores regulados. Fantástico, Daniel. Você já concluiu sua fala, iniciando o próximo tema que eu queria trazer, que é sobre, apesar do agronegócio não estar dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele é sim uma oportunidade para a geração de créditos de carbono. Eu queria que você falasse um pouco das oportunidades que o produtor rural tem dentro dos mecanismos do mercado voluntário de geração de créditos de carbono, incluindo projetos de RED, ARR e, mais especificamente, o ALM, que é Agricultural Land Management, que são direcionados aí ao manejo, à mudança de práticas de manejo e levando a uma agricultura convencional para uma agricultura mais regenerativa e, eventualmente, gerando crédito de carbono. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Esse é um tema muito importante, Danilo, e eu acho que ele é muito complementar com o que a gente estava falando, né? Puxando por essa via do mercado voluntário, mas estando intrinsecamente ligado ao regulado, né? Podendo ser essa via de fornecimento de créditos, né? Ela é uma grande oportunidade. No primeiro momento, existem para essas oportunidades, né? Então, através, como você disse, o setor do agro, né, olhava muito e olha, e com razão, para a área agricultável, para aquela área que é onde se pode produzir a biomassa, o alimento, né, a produção agrícola. E por muito tempo a gente olhou as áreas de preservação, por exemplo, sob o guarda-chuva do Código Florestal, área de preservação permanente, reserva legal, como um empecilho, como um problema. Por quê? Porque eu vou ter que deixar 20% da minha área, eu não vou poder produzir. Se estiver no Cerrado, 35%, na Amazônia, 80% da minha área eu não posso produzir, eu só posso produzir em 20%. Né? Em outros lugares do mundo não tem uma legislação tão de vanguarda quanto essa, tão importante, mas que acaba sendo tão restritiva, né? E agora a gente vê se com o mercado de carbono, a geração de crédito de carbono, os projetos que geram crédito de carbono, a oportunidade de olhar essas áreas que eram consideradas passivos, né? Um problema, eu não posso plantar como um ativo. É como você falou no começo da conversa também, que é uma das missões da Universidade do Carbono, né? Transformar essas áreas, mudar a visão, mudar esse paradigma e olhar ela como um ativo, porque ela tem custo para ser mantida, né? Então, para manter uma área de APP, de reserva legal, bem conservada, cercada, o acero, ou controlando espécies exóticas para que aquela vegetação se mantenha numa boa estrutura funcional e promova os benefícios ecossistêmicos para a biodiversidade, enfim, tudo isso tem um custo que até então fica na conta do produtor. E agora a gente vê possibilidades de remunerar o produtor, ajudar o produtor, né? Como você falou em algumas vezes também, já que crédito de carbono não é bala de prata, ninguém vai ficar rico com crédito de carbono. Eu acho que não é esse o objetivo, mas sim que ele possa cobrir os custos de manutenção dessas áreas, por exemplo, ou que cubra o custo para a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa, né? Então, agora vai se apresentando um leque de oportunidades para, se você não tem área de APP, reserva legal, é, bem conservada, então através de um projeto de regeneração bem realizado, bem monitorado, conseguindo verificar resultados, atestar resultados, tem um recurso para isso. Ou para proteção de florestas, como você disse, em áreas onde tem pressão de desmatamento, que mesmo sendo legal, o desmatamento vai chegar, vai consumir a floresta, a gente vai perder, o planeta todo vai perder. Bom, então tem um recurso, tem um estímulo para o produtor poder adotar algumas práticas, alguns recursos de monitoramento, de fiscalização e evitar
a perda da floresta e de todos os benefícios, os serviços ecossistêmicos que estão associados a ela. E na parte aí voltando a olhar para a parte da agricultura, a parte agricultável, a parte produtiva, né? Entender que existem essas novas possibilidades que estão para, como eu disse, fazer para auxiliar, para ajudar a financiar essa transição que é estimada, claro, depende de quais são as práticas de cada produtor, as práticas da região, as condições climáticas da região, mas de maneira geral fala que para fazer a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa, no curto prazo, tem um aumento nos custos de produção, um incremento nos custos, porque você vai ter que mudar algumas práticas, às vezes deixar de comprar um produto de um fornecedor, comprar de outro, adaptar maquinário, contratar outro tipo de serviço. Então, estima mais ou menos 20% esse custo de transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa no curto prazo, mas que no futuro e uma das premissas, né, para a geração de créditos de carbono através das metodologias de produção agrícola para a produção através da agricultura regenerativa, é que a produção seja mantida, né? Então, a gente não quer também, dentro desse contexto de mudanças climáticas, de insegurança alimentar, que a gente faça a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa e diminua a produção. Senão, não atinge um primeiro objetivo das metodologias, que é manter a produção. Mas que essa produção seja mantida e, às vezes, incrementada a médio e longo prazo, mas que ela traga esses outros benefícios de melhorar a saúde do solo, melhorar as funções ecossistêmicas do ambiente, melhorar as relações de biodiversidade, os índices de biodiversidade, né? E que para isso, então, tenha a terceira ou quarta safra, dependendo do local, se já faz duas ou três, né? A quarta safra que seria a geração de crédito de carbono, né? Então, deixando de fazer algumas práticas que minimizem, né, a perturbação de solo, aumentem a cobertura de solo, diminuam o uso de insumos químicos, e isso tem um custo, tem uma adaptação, mas que depois o produtor possa ser remunerado por isso através da geração de créditos de carbono. Muito bom, Daniel. Você destacou um ponto que eu acho importante fortalecer, que é esse mito que foi gerado de que a pessoa pode ficar rica da noite para o dia com crédito de carbono, né? E esse tipo de desinformação, eu diria, chegou ao produtor rural. E, na verdade, é muito mais uma coisa de incentivo, né? De realmente dar um caminho mais viável para esse processo de transição. Então, por exemplo, na questão de passivos ambientais, de áreas de APP e reserva legal, que eventualmente o produtor rural precisava restaurar uma floresta, a princípio eles não faziam porque não tinham recurso, porque é muito caro, de fato, você restaurar uma área, principalmente se for uma restauração ativa, com plantio de mudas nativas, etc. E hoje em dia já tem a possibilidade de você fazer uma restauração de graça, vamos dizer assim, graças aos créditos de carbono. Só que ainda agora o produtor rural que antes tinha, às vezes, a desculpa de não vou restaurar porque não tenho dinheiro, agora ele não quer restaurar porque não vai ter lucro o suficiente, né? O cara quer ganhar muito dinheiro, o que a princípio é um mito, que não dá tanto dinheiro assim. E o ALM, que é o de agricultura, ele também vai um pouco nesse raciocínio. Ele não é uma atividade que é um fim por si só. Ou seja, o cara não vai fazer uma agricultura só pelo crédito de carbono. Ele não vai mudar a atividade, a prática de manejo simplesmente só por causa do crédito de carbono. É um incentivo a mais. Então, se existe alguma dúvida, na verdade, essa é a premissa do crédito de carbono, né? Existe alguma barreira, você tem que provar uma adicionalidade de que aquela prática que a pessoa está fazendo existe uma limitação, seja tecnológica, seja de incentivo, e falar, com esse adicional dos créditos de carbono, eu vou conseguir fazer essa transição que eu sempre quis fazer, ou que eventualmente eu nunca vi que poderia ser feito, mas é um valor a mais, não é um super valor, eventualmente é menos até do que a própria produção que a pessoa tem ali, seja pecuária, seja o que for, mas é um incentivo a mais, né?
E aí, eu queria que você falasse também um pouco, Daniel, se quiser comentar, né, isso daí que eu falei também, mas em adição, eu queria que você falasse um pouco esse racional que existe por detrás do mercado de carbono. Ele é preciso que a pessoa esteja fazendo uma agricultura convencional, para daí ter uma mudança, ter uma adicionalidade. E o que que acontece para aquelas pessoas, aqueles produtores que já estão fazendo há anos uma agricultura regenerativa? Essas pessoas eventualmente não conseguem gerar créditos de carbono porque não tem uma transição, não tem uma alteração, né? Ou seja, dentro da sua construção de linha de base, a existência do projeto de carbono não gera nenhuma alteração no processo. Claro que sempre, às vezes, dá para gerar. Acho que a gente precisa ser criativo nessas questões também, né? Às vezes o cara já tem uma pecuária regenerativa, mas daí pode ir por um sistema de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e eventualmente pode dar uma adicionalidade. Acho que a criatividade também é um elemento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que, às vezes, um produtor que já está há 5, 10 anos fazendo uma agricultura de baixo carbono, ou de alto carbono, né? Quando você diz em fixar carbono no solo, etc. Como que eventualmente essa pessoa pode valorizar o produto dela? Como que ela pode ganhar com esse setor de descarbonização quando ela já está, na verdade, dentro dessa caminhada há um tempo? E Danilo, você no comentário anterior, né, trouxe pontos muito importantes que realmente não é, né, o crédito que vai enriquecer uma pessoa, porque ele não tem por si só esse objetivo, mas ser um estímulo, né, para a adoção de boas práticas e para contribuir para a questão da descarbonização do setor como um todo e para contribuir com as mudanças climáticas, né? E isso se desdobra nessa pergunta de agora sobre a questão de como quantificar, né, mensurar, e para quem já tem como linha de base, né, como uma prática consolidada, boas práticas, ou o que chama, né, algumas práticas de agricultura regenerativa. O primeiro ponto, assim, que eu acho que eu queria trazer é sobre voltar, só reforçar a questão de, assim, para construir uma linha de base, você, como você bem colocou, você precisa olhar o entorno, quais são as práticas, o que é praticado no entorno, numa determinada região, para ver qual que é aquela linha, né, de base. Mas aí, quando você vai quantificar através das equações e dos fatores de emissão utilizados para fazer essa linha de base, né? Primeiro, eu queria reforçar a importância da gente pesquisar, investir em pesquisa e na tropicalização dessas equações e desses fatores e dessas calculadoras. Isso é um ponto crucial para a gente fazer isso aqui. Um outro ponto é que é difícil, apesar da gente ter boas referências validadas pela comunidade científica, avaliadas por pares, consolidadas através de IPCC, por exemplo, algumas vezes a gente não tem consenso. Então, por exemplo, aqui na empresa Navega, a gente atende alguns clientes que exportam para a comunidade europeia e que tem uma política que tem 15 certificações, 15 padrões, né, 15 metodologias que são certificadas pela mesma política europeia. As 15 estão habilitadas a fazer conta sobre a pegada de carbono de uma produção, da biomassa, de alimentos, por exemplo. Mas, a hora que você roda os mesmos dados de entrada, de insumo, de fertilizante, de combustível, de biodiesel, de energia elétrica, as práticas de cobertura de solo, dão resultados diferentes, porque elas utilizam lógicas, equações e fatores diferentes entre elas. Então, o que a gente está vendo agora é um processo, uma tentativa de alguns padrões de fazer uma harmonização desses cálculos. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma calculadora que chama Cool Farm Tool, que faz a pegada de carbono, né, como se fosse a linha de base, o começo da produção, das estimativas de gás de efeito estufa, das emissões de gás de efeito estufa de uma determinada produção, de um produtor, e que depois, ao longo do tempo, ele vai melhorando as práticas e a gente vai mensurando e modelando para ver qual que é aquele delta, né, o que ele está realmente incorporando de carbono no solo, deixando de emitir, reduzindo, né, a pegada daquele determinado produto. Mas essa calculadora, por exemplo, quando a gente coloca os mesmos dados
AgriCalc, que é uma outra calculadora, dá resultado diferente. Quando coloca na Carbon Farm Toolkit, que é uma outra, dá um resultado diferente. Agora, essas três calculadoras, as três são do Reino Unido, as três são sobre a mesma política. Falaram, bom, isso agora dificulta um pouco, né? Foi um processo exploratório de construção das metodologias, grupos de especialistas se dedicaram para construir elas, mas é importante que a gente fale uma coisa só. Então, agora a gente está, né? Esses padrões estão no processo de conversar e nesse processo de harmonização de cálculos, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer e que ele tem a ver com aquilo que eu estava falando antes de o setor do agro não ter entrado na regulação, né? Na regulamentação, para ver como é difícil fazer a mensuração desse setor. Mas aí também voltando para a sua pergunta, então para aqueles produtores que já têm boas práticas consolidadas, como no Brasil, quase que dependendo da estimativa, né, mas tem dado do Embrapa que fala que quase 30% do território agricultável no Brasil já adota, os produtores já adotam o sistema de plantio direto. Tem algumas variações, né? SPD, sistema de plantio direto é um conceito, tem algumas variações, mas assim, já adota o plantio direto. Em que outros lugares do planeta, isso é considerado uma adicionalidade. Por quê? Porque eles não praticavam plantio direto. Era uma agricultura temperada, como eu falava, então precisava revolver o solo a cada reforma de talhão, a cada plantio, sendo que aqui a gente já não fazia isso. Então, se olhar por esses padrões, aqui a gente não teria essa adicionalidade para essas regiões que já praticam o sistema de plantio direto há décadas, por exemplo. E esse é um grande problema. Por isso que a gente precisa também adaptar as metodologias. Essas boas práticas, no meu ponto de vista, eu até tenho um texto, estou terminando de escrever um artigo que chama Por uma Nova Adicionalidade no Brasil, que é justamente questionando, né? Colocando isso em debate. Olha, tá bom, adicionalidade, se o país tem uma legislação de vanguarda, uma agricultura de vanguarda, que é referência no mundo inteiro, ela vai ser, comparativamente com outros países, penalizada. Você não pode considerar essas boas práticas que já foram adotadas há tempo, porque isso já é considerado como uma prática comum e não tem uma adicionalidade. Então, é um tema que dá bastante debate, mas aí voltando para a pergunta e também respondendo de forma prática, hoje isso acaba sendo uma dificuldade, né? Então, na hora de gerar um projeto de crédito de carbono, alegar, testar que esse projeto vai trazer uma adicionalidade, uma redução de emissões e um aumento de carbono no solo, porque já é uma prática consolidada, mas, por outro lado, coloca o país em vantagem se você olhar por um outro prisma, não pela geração pela elaboração de projetos que vão gerar crédito, mas, por outro lado, para neutralização de produtos, né? Então, quando você fala leite carbono neutro, carne carbono neutro, combustível carbono neutro, enfim, soja carbono neutro, óleo de soja carbono neutro, essas práticas já nos colocam em vantagem porque a gente já apresenta uma pegada muito menor do que outros países que fazem as práticas convencionais de revolvimento de solo, por exemplo, de remoção de cobertura vegetal do campo, de remoção da palhada ou de queima da palhada, enfim. Então, uma outra via, e que aí nos coloca, e que eu acho que muitas indústrias, empresas desse setor estão indo por esse caminho nesse momento, é na questão de agregar o valor e demonstrar a sustentabilidade da produção, demonstrando como a nossa produção agrícola aqui é de baixo carbono comparado com outros países, e adotando essas boas práticas de agricultura regenerativa, essa transição da convencional para a regenerativa, como ela pode ser neutra. E isso colocar o produto num mercado prêmio, colocar como um diferencial. Legal, Daniel. Eu acho que é importante ter cada vez mais mecanismos de remunerar, de prestigiar o que já está sendo feito corretamente, né? Porque o mecanismo, a palavra crédito de carbono, a palavra crédito, ela dá o direito de você compensar alguma emissão. Então, mas como que a gente consegue valorizar, eventualmente, uma floresta que não tem uma pressão de desmatamento? Ou seja, para você gerar um crédito de carbono de REDD, de conservação, aquela floresta precisa ter uma ameaça de desmatamento. Contudo, qualquer floresta, se ela tem pressão de desmatamento ou não, ela presta o seu serviço ecossistêmico de provisão de alimento, clima, infiltração de água no solo, diversos serviços. Então, como remunerar
as florestas que já estão de pé e que não necessariamente estão com pressão de desmatamento, assim como remunerar e valorizar os produtores rurais que já estão fazendo uma agricultura regenerativa. Eu acho que esse tipo de pagamento por serviço ambiental, ele é necessário. Eu não acho correto tentar criar novas adicionalidades ou novos critérios para créditos, entre aspas, de carbono, porque o crédito ele leva a uma compensação. Se a gente começa a adicionar muitos critérios para novas adicionalidades de crédito, a gente começa a dar mais permissões de emissão e não atinge, de fato, o nosso principal objetivo, que é a mitigação das mudanças climáticas, um dos nossos principais objetivos, né? Então, acho que precisa encontrar mecanismos, de fato, valorizar as florestas de pé, as pessoas que já estão fazendo agricultura regenerativa e, sim, gerar créditos para aquelas para os processos de transição, onde as pessoas estão sendo incentivadas a sair do tradicional e ir para um processo regenerativo. E por fim aqui, chegando no fim da nossa conversa, Daniel, eu queria que você falasse mais 2 pontos. Um deles você poderia falar algumas inovações tecnológicas que você vê dentro do leque de inovações que existem que podem contribuir para essa transição que nós estamos falando? Danilo, eu acho que você concorda plenamente com esse seu comentário anterior. É muito importante fazer essa distinção do crédito e do pagamento por serviço. Eles são complementares, né, porque eles estão dentro desse contexto, né, de mitigação, no contexto de mudanças climáticas, mas é realmente importante fazer essa distinção. Mas fomentar, né, apoiar esses dois tipos de mecanismo, né? Mas sobre questão tecnológica e inovações tecnológicas, eu acho que esse é um grande gargalo para a gente conseguir superar uma barreira que é a escalabilidade, né, da agricultura regenerativa, da escala. Como eu falei em uma outra resposta, a gente ainda vê, às vezes, muito segmentado, regionalizado, um projeto piloto, um grupo de produtores pilotos, e é difícil ainda por enquanto, dar essa escala. E eu acho que uma das ferramentas, uma das técnicas, né, para a gente superar essa dificuldade é com a adoção, primeiro com a geração de inovação, de ferramentas, de técnicas, né, de tecnologia, mas a gente já vê alguns bons exemplos, né, algumas coisas concretas acontecendo, né? E isso está muito relacionado também, por exemplo, a um conceito que não é novo, mas tem ganhado cada vez mais destaque e importância, que é a agricultura de precisão. Que antes a gente fazia muito por estimativa, as recomendações de calagem, de fertilização, de uso de insumos agroquímicos, né, por uma determinada cultura, por uma região, estabelecia um valor default e recomendava, né? E agora a gente está cada vez mais sabendo que a aplicação de taxa variável é uma tecnologia, uma estratégia, né, muito importante para aplicar o que é preciso, no local que é preciso, quando é preciso, e assim reduzir perdas, né, e emissões associadas, né? Então, e aí dentro desse conceito de agricultura regenerativa, cada vez mais o uso de sensoriamento remoto na gestão dos territórios, na gestão das fazendas, né, para identificação de passivos, de problemas, de áreas com potencial para desenvolvimento de projetos, conexões entre áreas para potencializar os benefícios desses projetos, né? E o uso de sensores, né, no campo para auxiliar no monitoramento e na evolução dos indicadores dos projetos de umidade do solo, de fertilidade do solo, de biodiversidade. E também o uso de telemetria, né, que sempre foi um problema dentro da gestão das fazendas, fazer a gestão de dados, né? É muito complexo, né, fazer a gestão de dados, a gente sabe muito bem, mas a gente está vendo cada vez mais ferramentas para fazer a gestão desses dados, para que a gente possa fazer os inventários de emissões, fazer a quantificação da pegada e depois mensurar através da adoção da transição da agricultura convencional para a regenerativa, adoção de outras práticas de agricultura regenerativa, a evolução desses benefícios, né, desses serviços ecossistêmicos, e muito por conta de telemetria também, né, essa associação de o dado do trator, que é georreferenciado, que ele já sai em tempo real da taxa que foi aplicada de um determinado fertilizante em um campo, já vai para uma central, que é
inserida numa calculadora e já dá um resultado instantâneo da emissão daquela aplicação, depois o consumo de diesel, da energia da fazenda, para que a gente possa cada vez mais, através desses inventários e dos projetos, né, se aproximar da realidade, né, diminuir os erros, diminuir, extinguir as lacunas de dados, né, e se aproximar da realidade. E aí fazer, consequentemente, melhores projetos que vão trazer efeitos melhores, mitigação mais reais, né, mais próximas do que a gente precisa, né? Então, essa associação de tecnologia no campo, embarcada, nos tratores, passando dados em tempo real, sensores no campo, com o uso de plataformas, né, como trabalhando numa empresa de plataforma, e eu estou vendo isso no dia a dia, ali quando a gente pedia para o cliente, olha, a gente precisa saber o quanto que você usou de fertilizante, de combustível, de herbicida, e às vezes vinha um print, né, uma foto de um caderno ali, olha, eu usei tantos galões de diesel, senão uma nota fiscal de biocombustível, de diesel, né, de herbicida, né? E era difícil traduzir esse dado, depois inserir numa planilha, depois no banco de dados fazer a gestão. Hoje a gente é muito satisfatório ver essa transformação. Hoje eu estou lá na plataforma vendo um cliente, o trator andando, fazendo a aplicação e o dado indo automaticamente para a plataforma e já trazendo em tempo real qual que é a emissão daquela atividade, né? E aí na próxima reunião o cliente falando, não, e se eu tentar fazer isso? E se eu tentar reduzir aqui, diminuir, acertar ali na taxa de aplicação, será que vai diminuir a minha emissão? E a gente fazer simulações e aí ele vê, não, então vou por esse caminho. Então eu acho que essa associação em tecnologia e produção, ela só tende a crescer, assim, e eu acho que é um caminho sem volta. Muito bom, Daniel. Tem três palavrinhas que eu costumo falar nessa parte que você falou de inovação, que está muito relacionada ao report, né? De você relatar as suas alterações, que é acurácia, transparência e rastreabilidade, né? Há cada vez mais inovações que dão mais acurácia para o que está sendo feito, como você falou, é, da agricultura de precisão, sensores altamente precisos aí, e você gerar transparência dos dados, de você conseguir qualquer um ter acesso ao que foi feito por planilhas claras e rastreáveis, né? Eu acho fantástico o nível de tecnologia que a gente tem hoje em dia, ao ponto de, em breve, a gente vai comprar um produto no mercado, vai ter uma espécie de um QR Code que você entra e sabe exatamente a fazenda ou a região que veio aquele produto e ter meio que um monitoramento quase em tempo real ou histórico da dinâmica de uso do solo ou da produção que veio. Cada vez mais a gente consegue ter essa aproximação entre a pessoa que está comprando na prateleira e, de fato, a origem, né? Hoje em dia a gente já compra produtos no supermercado que diz alto teor de gorduras saturadas, de açúcar, mas eu acho que cada vez mais vai ser fácil a gente conseguir identificar o histórico daquilo que a gente está comendo, né? Eu acho que isso é importante não só para o consumidor, mas para reportar também para o mercado, para as grandes agências aí de regulamentação. E também, claro, tem todo o processo de inovação, que muita coisa, eu imagino que vai melhorar para essa parte de como implementar, né? Eu acho que um grande desafio, um clássico desafio é a agrofloresta, né? Sistemas agroflorestais com alta diversidade. Como que a gente consegue escalar isso? Eu acho que cada vez a gente precisa começar a conhecer cada vez mais sistemas com 2, 3, 4, 5 espécies e como que cada um deles podem trabalhar conjuntamente e, de fato, se tornar escalável, que é um dos grandes desafios dos sistemas agroflorestais, né? E, por fim, Daniel, eu queria que você falasse agora, para concluir, alguns dos desafios que você vê para a gente, de fato, conseguir ter um agronegócio de fato bem mais sustentável. Você falou que sustentável não é nem mais a palavra, né? Regenerativo. E quais as perspectivas futuras aí que você vê nos próximos anos nesse processo? Danilo, eu acho que são muitas, né? Como a gente tentar responder essa pergunta fazendo uma síntese do que a gente falou, né? Porque a gente vê que são muitas as oportunidades e a tendência é que elas vão crescendo, né? Que vão se apresentando novas oportunidades, mas também a gente sabe que existem muitos desafios, né?
E aqui eu acho que eu queria então trazer um pouco também do que eu falei, mas em três vias, três pilares de desafios, né, que acho que a gente tem que vai estar enfrentando e vai enfrentar cada vez mais. O primeiro é uma questão cultural, né, porque é muito difícil mudar-se uma cultura, um paradigma em qualquer setor, em qualquer aspecto da vida, né? Você faz muito tempo de uma determinada forma, ainda mais na agricultura, que é muito comum a questão da sucessão familiar, então de um território que era que tinha agricultura do vô, que passou para o pai, que passou para o filho, e sempre fez assim. Aí chega alguém de fora, falando como que tem que ser feito, né, como se desprezando o conhecimento tradicional do agricultor, que já faz há muitos anos, muitas décadas a agricultura, né? Acho que primeiro ter um respeito pela cultura do local, pelo jeito, pela forma de se produzir, mas apresentar essas novas possibilidades e os benefícios, né? E eu acho que a gente tem visto, percebido isso, essa mudança de percepção e de paradigma, de que, olha, não é fazer por fazer, você vai fazer porque você vai melhorar o seu próprio solo, a longevidade do seu solo, a agricultura sua vai ser melhor a longo prazo, você vai precisar de menos insumos, você vai precisar de menos inputs externos, né? Então, e uma questão temporal também, que a gente olhar para a parte agrícola, né, a cultura agrícola, muitas vezes no planejamento ali, o produtor ele olha para uma safra, para duas safras, né? O que tá bom o preço, eu vou plantar esse ano tal coisa, na safrinha eu vou plantar outra, ano que vem ele revê, ele recalcula a rota, e a gente inserir aqui uma cultura mais de médio e longo prazo, de 10, 15, 20 anos de projeto, né, por exemplo. Então, acho que essa é a questão cultural, ela é uma barreira, mas que eu acho que a gente tem ferramentas para superar ela, para se adaptar a essa questão, né, de cultura, de mudança de cultura. Um outro desafio é na questão tecnológica, metodológica, como eu falei algumas vezes. A gente investir em pesquisa para adaptação de metodologias, de equações, de fatores de emissão. Isso não é fácil, não é do dia para a noite que se faz, precisa de anos de pesquisa para se chegar a um fator de emissão para uma cultura, para uma determinada região, por exemplo. Então, é uma questão e de inovação, como a gente estava falando agora há pouco, né? Inovação tecnológica, de ferramentas, de sensores. Estamos falando aqui de tratores com telemetria, mas e aqueles que são mais antigos e não têm esse tipo de sistema de transmissão de dados? Como que a gente faz? E são muitos, na verdade, né? Então, tem uma questão tecnológica, metodológica. E uma terceira, que é o que a gente está vendo muitos nessas reuniões das partes, na COP da biodiversidade, agora na COP do clima, que é sobre financiamento. Bom, então, para fazer essa transição de agricultura convencional para agricultura generativa, a gente viu que tem um custo inicial, que se paga a médio e longo prazo, mas tem um custo inicial para investir em pesquisa, para inovação, desenvolvimento de novas ferramentas, tecnologias, sensores e também para aquisição, para isso chegar na ponta, para o produtor ter acesso a elas, precisa de recurso. E de onde vai vir esse recurso? Como que vai vir? Então é importante, esse é uma grande barreira de como isso, de onde vêm os fundos, para onde que eles vão, como eles são distribuídos, por quais políticas públicas, como que isso é monitorado e verificado também a distribuição desses recursos, enfim. Então eu creio que essas são três caminhos ali, três grandes desafios que a gente tem e que a gente vai ter que cada vez mais se debruçar e pensar em estratégias para superá-los. E a perspectiva é positiva? O que que você acha? Você bota fé? É positivo, assim. Eu tendo a ser positivo, né? Sei que não é fácil, também não sou irrealista, idealista, gosto de ter os pés no chão, né? Mas gosto de ser positivo também. Então, porque muitas coisas eu acho que a gente já sabe como fazer, né? A gente sabe como fazer. O que a gente precisa, às vezes, é dos meios. E aí, eu acho que para mim isso é até mais fácil do que não saber. Se eu tivesse parado, perdido, falando, e agora? O que que a gente faz? Não sabemos, vamos ter que pensar. Eu estaria um pouco mais pessimista. Mas muitas dessas coisas a gente já sabe o que precisa ser feito. A gente precisa pensar em como. E aí eu acho que é um caminho um pouco mais fácil. Claro, precisa de diálogo, de debate, de participação dos diversos setores, setor público, setor privado, universidade, pesquisa, agência de fomento, mas é no diálogo, né? Então, por isso eu acabo sendo mais positivo. Legal, Daniel. Eu queria te agradecer mais uma vez. A gente está aí
em torno do 13º episódio, mais ou menos, desse podcast. E eu acho que é a primeira vez que a gente traz de maneira mais explícita um tema do agronegócio, e a ideia é trazer cada vez mais, né? Eu acho que está tudo interligado aí, dentro da paisagem, florestas, sistemas agrícolas, e dentro do nosso curso também de soluções baseadas na natureza, vai ter um módulo ano que vem que vai ser focado 100% em estratégias de agro, mecanismos, do qual você também é ministrante. Então, a ideia é amadurecer até lá esse conteúdo que vai estar dentro do curso. E agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade. Aprendi bastante, tenho aprendido bastante com você, esses bate-papos que a gente tem tido. E hoje, em especial, já aprendi bastante também. E que venham as próximas etapas aí. Obrigadão, Daniel. Poxa, Danilo, eu que agradeço. É sempre um prazer. Também aprendo muito com você, com os colegas da Universidade do Carbono, com todo o ecossistema, né, do carbono. Sempre muito prazeroso e rico quando participo e interajo com vocês. Então, para mim também é um grande prazer. Eu que agradeço o convite e continuo à disposição. Depois, tendo contato também nas redes, né, o pessoal que estiver ouvindo e tiver dúvida, quiser interagir, quiser conversar, eu fico à disposição para continuar o bate-papo. Muito bom. Agradeço vocês ouvindo e ficaram aí mais de uma hora ouvindo essa conversa aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.